noite, Luís. Olá, boa noite. Luís, é de Vila do Conde? É natural de Vila do Conde? Não, eu sou natural de Famalicão, Fradelos, concretamente. O que é que trouxe a Vila do Conde? Foi o casamento. Como casei para uma uma aldeia de Vila do Conde, trouxe-me para Vila do Conde, foi o casamento. A minha mulher, neste caso. Luís, chegou a jogar futebol na sua juventude? Sim, o futebol é um desporto de miúdos, dos rapazes concretamente, não só, também das meninas, mas dos rapazes logo desde o início. E eu sempre joguei à bola. Nunca joguei futebol profissional, mas sim joguei algum tempo e dentro daquilo que eu tinha disponível, um bocadinho de desporto amador, na minha terra de Fradelos. Mas em alguma altura da sua vida chegou a pensar que o futebol seria um futuro ou foi sempre uma questão de hobby? Nós, para termos futuro no futebol, temos que ter pés, temos que ser uns pezinhos, havíamos de ser como o Cristiano Ronaldo, todos que gostam de futebol, mas não. Infelizmente não tinha esses pés, mas a nível de ideia, sempre gostei muito do futebol e sempre gostei muito do desporto. E o futebol foi uma das coisas que me levou até este momento. E como é que chegou aqui à Associação de Vila do Conde? Como é que ficou ligado ao futebol em Vila do Conde? Eu iniciei aqui em Vila do Conde, a minha parte desportiva no Rio Mau, como diretor desportivo do clube. E tinha como missão no Rio Mau vir às reuniões que normalmente eram à sexta-feira. Isto há uns anos a esta parte. E que ainda hoje também se fazem, não é? Mas era a minha obrigação representar o Clube Rio Mau nas reuniões de sexta-feira com a direção e com os outros delegados das associações aqui em Vila do Conde. E, portanto, o ingresso meu aqui na associação tem a ver tudo com essa parte, ou seja, depois de algum tempo como delegado da equipa do Rio Mau, fui convidado pelo Agostinho Campos, que na altura tinha sido eleito presidente do campeonato, para fazer parte da lista dele, e eu com agrado aceitei, e que dura até hoje em termos de ligação a este campeonato. Luís, como é que vê o futebol amador em contexto social? Tem noção do envolvimento que o futebol amador cria, por exemplo, numa freguesia? Tem noção dessa importância? Isto há uns... Tenho essa noção e percebo que Vila do Conde, por acaso, até não tem todas as freguesias a praticar o futebol, ou pelo menos que estejam a competir no nosso campeonato. É pena. Mas eu tenho a noção de que o futebol amador é o futebol para quem gosta de desporto e para quem gosta de ocupar algum tempo do seu tempo livre, de não de trabalho, mas sim de lazer, na prática deste desporto. Por isso é que eu acho que no contexto social, todo o desporto que se possa praticar num concelho, nomeadamente futebol, é sempre de salutar e é sempre bom, até para os próprios jovens, que desde pequeninos começam a jogar e que, em vez de se virar para outro tipo de situações, ficam e gostam e continuam no desporto. Luís, quando é que chegou a líder aqui na associação? Eu cheguei a líder nesta associação na altura em que o Agostinho se decidiu não candidatar e depois de algum tempo e do campeonato estar aqui um bocado parado, estamos a falar, estou no meu quarto mandato, portanto estamos a falar há 6 anos atrás, surgiu muito normal e, portanto, estou a iniciar agora o meu quarto mandato na associação. Consegue fazer uma análise deste mandato todo?
O que é que mudou entre o seu antes de si e depois de si? Não é uma questão de mudar, porque cada um é como cada qual. O Agostinho tinha as ideias dele e praticava as ideias dele. E eu tenho as minhas e com a minha equipa vou praticando as minhas ideias, que eu julgo sempre que são as ideias mais apropriadas para esta situação do futebol, aqui em Vila do Conde. Tem assim alguma ideia que queira realçar? Não, a ideia que eu quero realçar relativamente a quê? À diferença de uma para a outra, não há... Dá alguma ideia nova que tenha tido? Por exemplo, está agora envolvido na criação de um site? Sim, isso pronto, a gente quando está nisto, mas também não é uma coisa que não quiséssemos ter feito já anteriormente, mesmo na outra antiga presidência, atenção. Mas pronto, tentou-se desenvolver, a coisa não correu muito bem, e agora eu apliquei-me um bocadinho mais, tentei, também as tecnologias mudaram de há uns anos para cá, foram sempre melhorando. E isso também fez com que fosse possível, se calhar, criar este site que eu hoje espero que corra bem, porque vou também testar e ver se funciona como aquilo que eu queria. Portanto, é uma ideia nova, mas no fundo é uma ideia que já tinha pensamento há muitos anos atrás. Este ano concorreu sozinho à liderança da associação. Vê isto como uma forma, como um reconhecimento dos clubes em que está a fazer um bom trabalho, ou como é que sente esta possível falta de interesse de outras pessoas em quererem fazer parte ou contribuir para uma associação deste nível? Sabes, André, eu não concorri à associação, concorri na altura, nem foi uma questão de concorrer, foi uma questão de convite. E eu já estou há alguns tempos, pelo menos já um mandato ou dois atrás, a dizer que estas coisas têm que se mudar de vez em quando mesmo de direções para não estar sempre as mesmas pessoas à frente. Efetivamente, e eu fiquei contente e lisonjeado com o convite feito pelas associações no final do outro mandato e na altura em que se é proposto as eleições, em que as pessoas e os delegados e presidentes de clubes presentes nas assembleias fizeram sentir que eu e a minha direção estávamos a fazer um ótimo trabalho e, portanto, que gostavam e gostariam que nós continuássemos. Claro que a gente... Isto é um trabalho árduo. Sempre que se começa uma época desportiva é complicado para nós pôr tudo em ordem. E eu entendo que uma pessoa que venha... Eu por exemplo, quando assumi, eu já tinha a luz disto, porque estava com o Agostinho e eu já tinha muito à vontade no tratamento dos dados aqui dentro da associação. Portanto, para mim não foi uma coisa nova. Mas eu percebo que se vier uma pessoa nova, não há insubstituíveis, como eu costumo dizer em qualquer sítio, e toda a gente tem ideias, mas percebo que para formalizar um campeonato destes tenha que se ter algum traquejo relativamente à forma como se apresentam as coisas aos clubes. Eu, portanto, percebo que não seja fácil para uma pessoa chegar cá sem ter a realidade cá dentro e vamos embora, vamos fazer o campeonato standard. Não é fácil. Não é fácil. Por isso é que normalmente é sempre interessante seguir alguém que já esteja um bocadinho dentro disto para que as coisas corram bem sempre em início de época. Mas não deixe de dizer que não há insubstituíveis. Agora, olhando ao caráter desportivo da coisa, digamos assim, a Vila do Conde tem-se revelado um campeonato cada vez mais forte, não só a nível competitivo interno, mas como nas competições interconcelhias. Qual é que acha que é o segredo? O segredo não é meu. O segredo do sucesso das equipas de Vila do Conde no
na Federação de Futebol Popular do Norte que estão integradas, o sucesso não é meu. O sucesso é inteiramente das equipas que participam, dos jogadores, dos diretores e também da massa associativa que os apoia nos jogos. Portanto, isso é uma vantagem ou um bem feito das próprias equipas, não é? Não meu. Mas este sucesso a nível interconcelhio é um dos objetivos não só da associação, porque, como disse, não é algo seu, é algo das equipas, mas no conjunto das entidades, isto é um dos objetivos, ter sucesso entre as regiões? É sempre um objetivo. Nós, quando entramos com alguém, mesmo que esteja representado a equipa e a representar um concelho, o que é que nós queremos? Queremos tentar dar o melhor, ajudar para que o próprio concelho, a nível de outros concelhos, seja bem divulgado e sejamos, digamos, os melhores a nível competitivo e a nível desportivo. Eu gosto e é bonito. Este ano será um ano atípico devido à situação epidémica atual. Como é que uma associação se prepara para uma época assim, cheia de incertezas? Olha, isso é uma pergunta, pronto, que eu também não estava preparado para ter um ano, nem ter o ano que passou, a época que passou, nem a esta época que está para se iniciar. Se quem disser que estava preparado para isso não está a falar a verdade. Portanto, eu também não estou preparado. Como sabes, há medidas, mesmo para este ano, que a Direção-Geral de Saúde implementou e que temos de cumprir. Mas apesar do cumprimento que nós temos de ter perante a Direção-Geral de Saúde, temos uma coisa que eu acho que também é muito importante pensarmos, que é em nós mesmos, não é? Os jogadores, os diretores, a massa associativa, tudo isso é preciso pensar que não é só termos vontade e temos que nos resguardar um bocadinho em função da situação evoluir ou não para melhor ou para pior. Portanto, preparados não estamos. Nem se temos alguma coisa pensada para gerir, a gente vai pensando. Agora, até termos noção das coisas como elas vão se desenrolar, temos que ver entre o tempo que temos para o fazer e aquilo que as leis nos vão deixando de fazer. Agora que está a falar das leis, os treinos de futebol já começaram. Quero fazer um resumo das medidas preventivas que os clubes têm que ter cuidado. As medidas que os clubes tiveram foi medidas que tiveram em reunião com a Câmara Municipal, com o Sr. Vereador. Portanto, aquilo que me chegou, porque eu acho que os clubes têm de tratar dos campos deles e com a Câmara, é entre os clubes e a Câmara. A mim só têm que me dizer onde é que vão jogar e portanto, agora, aquilo que me foi chegando e que me chegou aos ouvidos foi que eles tinham que respeitar algumas imposições relativamente ao que é o Covid-19. E, portanto, por aquilo que eu percebi, para além de não ser possível treinar mais do que uma equipe no campo, não podem utilizar os balneários. É aquilo que percebi. Mas isso será uma pergunta que será bem mais feita aos clubes, porque eles tiveram sim essa reunião com a Câmara. Este ano, e apesar da incerteza, há a intenção de manter as duas competições internas que se jogam em Vila de Conde, a taça e o campeonato, ou ainda é tudo muito, muito escuro? André, eu não sei se é escuro, se é claro. Para já está muita indecisão. Os clubes estão, penso que, a treinar. Nós vamos aguardando e ver o que é que vai surgir e logo que seja possível haver alguma resposta para isso, será dada aos clubes aqui nas reuniões. Neste momento, as competições, como compreendes, temos que ir ver o evoluir da epidemia.
Para já está a haver algum movimento quanto às equipas inscritas para esta época? Inscritas ou que se pretendem inscrever? Qual é a sua opinião a estas mexidas? Eu não tenho opinião, não tenho que dar a minha opinião relativamente àquilo que os clubes inscrevem. A única coisa que eu tenho que dizer é os clubes têm de cumprir as inscrições que são estipuladas por nós, associação. E têm de cumprir as normas que estão estipuladas pelo regulamento. Isso sim. Agora, o que cada clube faz, eu não me meto, nem tenho sequer que me meter. Na Póvoa de Varzim, assim como há uns anos já se iniciou nas competições profissionais, eles optaram por criar uma taça da Liga, uma terceira competição. Acha que este tipo de competição faz sentido em Vila do Conde? Neste momento, não. Não neste momento, Não. em questão de epidemia. A minha opinião atual, não. Não quer dizer que, derivado às situações que está atualmente, não possa ter que existir algum tipo de acertos em relação a algumas coisas. Mas se tudo corresse normalmente e não houvesse este tipo de situações, não havia necessidade de criar qualquer tipo de liga a mais, na minha opinião. À imagem de outros anos, tem-se visto a mudança de vários jogadores do Interfreguesia, por exemplo, da Póvoa de Varzim para o de Vila do Conde. O que é que o campeonato de Vila do Conde tem a oferecer que tanto cativa estes atletas? Olha, André, eu não sei se eles vêm da Póvoa, se não vêm. A única coisa que me chegam a mim são as inscrições e onde me diz que eles são naturais, residentes em Vila do Conde ou dentro do que está regulamentado, fora do Conselho de Vila do Conde. Quanto ao resto, se há atrativos mais do que suficientes para eles quererem jogar nas equipas do Conselho de Vila do Conde, eu acredito que haja, porque eles, se me estás a dizer que eles vêm da Póvoa ou vêm do outro lado para cá, é porque algum incentivo há. Eu acho que nós temos alguns incentivos aqui em Vila do Conde e nós na associação, que faz com que isso seja possível, nomeadamente a seleção, que todos os anos, o ano passado não houve derivado à situação que estamos, mas a seleção de Vila do Conde, julgo por aquilo que vou observando nos outros anos, é uma mais-valia e é uma situação, uma equipe em que tem vários jogadores de várias equipas e em que todos eles parecem irmãos e, portanto, dão-se muito bem. E nas competições em que a seleção tem entrado, nós somos pentacampeões e, portanto, como vês, estamos em relação aos outros concelhos e a disputar uma competição na federação com a seleção, temos sido campeões. Portanto, esse é um bom handicap para que os jogadores, sejam do lado onde for, tenham vontade de vir jogar para as equipas de Vila do Conde. E até nomeadamente uma das situações muito importantes também que eu acho, que é um jogo que normalmente a seleção de Vila do Conde é convidada a ter, que é no início da época da Primeira Liga, o Rio Ave convida a seleção de Vila do Conde a efetuar um jogo de treino e, portanto, é sempre bom para os jogadores que fazem parte de um campeonato amador, de uma seleção amadora, jogarem contra uma equipa que está a militar na Primeira Liga Nacional e até, como se costuma dizer, tem olheiros, e nós já tivemos isso com um jogador nosso que chegou a estar inscrito no Rio Ave, e, portanto, foi num jogo desses da seleção em que o Rio Ave foi observando e, quem sabe, não teremos mais jogadores nessa situação. É um objetivo da associação promover esse tipo de proximidade entre o Rio Ave, uma equipa profissional, e a seleção conselhia uma equipa de jogadores amadores, e promover esse tipo de movimentos, dar oportunidades aos jogadores amadores, quiçá darem um passo muito grande para uma equipa profissional. Nós temos uma proximidade com o Rio Ave. Nós já tivemos, e eu, com o presidente do Rio Ave, o António Campos, nós tivemos já uma reunião onde fizemos
não é um protocolo, mas um acordo, digamos assim, daquilo que sempre que o Rio Ave necessitasse de alguma coisa da nossa parte, nós estaríamos disponíveis. E vice-versa. E ainda bem que isso aconteceu, porque o Rio Ave tem sido impecável. Nós, nos outros anos, temos efetuado as finais sempre no estádio, praticamente no estádio principal do Rio Ave. E compreendemos que muitas das vezes também nos temos que apressar um bocadinho para que também não estejamos a atrasar o Rio Ave, nos tratamentos da relva e não sei o quê, mas também tenho notado um esforço da parte do Rio Ave de nos ceder para que nós possamos utilizar as instalações do Rio Ave. E, portanto, sempre que o Rio Ave também necessitar disso, sabe que pode contar com a associação, que já tem acontecido. Agora, já entrando no jeito mais de despedida, o nosso projeto, o 11 inicial, fará, se tudo correr conforme planeado, a sua estreia esta época. O que é que se espera deste projeto? Tem-se alguma ideia? Eu não tenho que esperar nada do projeto. Tu tens, eu não. A única coisa que eu acho que, se o projeto, a nível jornalístico, vai funcionar, és tu que tens que o pôr, já estás a pôr com esta entrevista na prática, irão se calhar surgir mais entrevistas. Portanto, isso é uma parte que tu tens que funcionar, mas isso é uma parte jornalística que tu é que tens que aprofundar. Para mim, desde que seja projetos em que estejam a divulgar a associação ou porque algum motivo que estejam ligados connosco seja por bem, tudo aquilo que for por bem, eu costumo dizer que vem bem. Tem alguma mensagem que queira aproveitar nesta oportunidade para passar às equipas, aos intervenientes da associação e do Campeonato das Aldeias de Vila do Conde? A mensagem que eu quero passar é simples. Tenham cuidado, protejam-se e vejam a situação que estamos a viver e ver se isto passa o mais rápido possível para podermos todos voltar à nossa normalidade e jogar futebol. Luís, da minha parte, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista e pela disponibilidade. Fazemos votos que seja uma época de muito sucesso, que volte tudo à normalidade e felicidades para você e para a associação. André, obrigado. Também felicidades para ti. Espero que isto corra bem. E pronto, quando precisares de alguma coisa que achas que tenhas necessidade, fala connosco.